Missa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Intenções da missa. Em ação de graça a todos curados da Covid-19. Pelos aniversariantes da semana: Josenildo Mendonça de Queiroz, Maria Ana de Almeida Chagas, Davi de Almeida Queiroz e Tainá de Almeida Lira. Pelas almas de Damiana Josefa de Melo, um dia de falecimento. Arlene Vieira da Silva, 11 dias de falecimento. Elza Feitosa de Queiroz, Joselma Mendonça de Queiroz e por todas as almas que morreram pela contaminação da Covid-19. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo. Congregando a família de Deus, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebramos em comunhão com o Papa Francisco. Toda a igreja unida celebra a memória pascual do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascual do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizer, louvai a Pedro pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascual do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizer, louvai por Paulo pelo empenho na missão. O seu zelo no Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascual do Cordeiro, emanada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, acolhemos a todos que nos acompanham, participando desta Santa Missa de sua casa, com sua família. Acolhemos todos aqueles que são de outras comunidades, de outras paróquias, que também nos acompanham neste dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja. Aqui nos encontramos em comunhão com todos aqueles que não podem neste dia participar da Santa Missa fisicamente, mas estão em comunhão espiritual. Também em comunhão com todos aqueles que rezam pelos seus entes queridos, entre eles Damiana José de Melo, por sua família, para que seja confortada então pela graça, pela misericórdia de Deus. Vamos então nos colocar diante do altar do Senhor e suplicar o seu perdão, para que possamos celebrar mais dignamente os santos mistérios. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa
e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, pelo perdão, por todas as graças e bênçãos, louvemos o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perseverança na fé é o testemunho acerca de Jesus, o Filho de Deus,
foram suficientes para vencer os desafios diante das perseguições. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Quando 4 soldados cada um, Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Pedro, com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-se depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e a calça, 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Os portões se abriram sozinhos, eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os
vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e verdes quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos e séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe
E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. 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 Irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, em comunhão com toda a igreja, também hoje fazendo memória, fazendo referência à sucessão dos apóstolos e hoje, de forma especial, ao Papa Francisco, que é este que vem suceder, vem representar os apóstolos, de forma especial São Pedro, e assim, em comunhão com toda a igreja, reconhecemos a autoridade que Jesus confiou a Pedro para conduzir a sua igreja. Nós escutamos as leituras que vão fazer referência justamente ao testemunho de São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, vemos o momento que São Pedro esteve na prisão e mesmo diante daquele momento difícil da sua vida, ele não perdeu a sua confiança, a sua fé em Deus. E por isto que o Senhor foi ao encontro dele, enviando o anjo para o conduzir, para se libertar da prisão. E desta forma, o anjo vai ao encontro de Pedro. E alguns elementos aqui a gente destaca desta conversa do anjo, deste mensageiro de Deus com São Pedro. Primeiro, quando ele diz: coloca o cinto e calça tuas sandálias. O cinto significa o serviço, cingido para servir ao reino de Deus. Calçar as sandálias significa que ele estava preparado para a missão. As sandálias, na Bíblia, significa justamente esta dimensão missionária. E depois o manto, a capa que o anjo pede para Pedro colocar. A capa, o manto, que significa dignidade daqueles que são revestidos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então vemos como Pedro era tão agraciado e protegido por Deus. Não só ele, mas todos aqueles que nele confiam. E desta forma, confiando na graça, na providência divina, Pedro é libertado da prisão. E enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava em oração,
vemos a importância então da vida de oração em todos os momentos da nossa vida, vemos a importância da intercessão, de rezarmos uns pelos outros sempre, e de forma especial os santos que intercedem por cada um de nós, pois estão mais próximos de Deus do que cada um de nós. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vemos o testemunho de São Paulo, aquele que foi realmente escolhido por Deus para ser um grande missionário. Nós escutamos quando ele então, no versículo 7, diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Estas palavras são muito confortadoras e devem realmente fazer parte sempre da nossa caminhada cristã, vendo o exemplo de amor, de fidelidade dos apóstolos, em especial hoje de São Pedro e São Paulo, lembrando da missão de São Paulo, quando ele diz: combati o bom combate. É realmente uma palavra edificadora para cada um de nós, que deve sempre lutar pela vida, lutar pela fé, lutar para que o reino de Deus seja construído, sempre fazendo a nossa parte. Diante desta pandemia, lutarmos pela vida, para que seja preservado, tentados a desanimar da missão que o Senhor nos confia, da missão de participar de um grupo, de um movimento, de uma pastoral. Diante das dificuldades, das provações, das tentações, chega um momento que a gente pensa em deixar tudo, viver só realmente participando da missa e nada mais. Mas como discípulos e missionários do Senhor, nós não podemos deixar a nossa cruz, não podemos realmente deixar o barco, descer da barca de Jesus, mas devemos realmente completar a nossa corrida, enfrentar as dificuldades com fé e com confiança. Mas para isto é preciso guardar a fé, como nos lembra São Paulo. De nada adianta a gente fazer caridade, a gente fazer o bem, não tendo fé. A fé realmente é a grande luz que ilumina a nossa vida, que nos aproxima, que nos liga a Deus e ao próximo. Desta forma, nós iremos receber a coroa da justiça, como São Paulo, que após completar então a sua missão, com certeza Deus o concedeu a coroa dos justos, reservada para todos aqueles que nele creem. E no Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 16, versículos do 13 ao 19, vemos mais uma vez a presença de Pedro, o testemunho de amor e confiança que ele tinha em Jesus. Por isso que Jesus confia a ele a sua igreja. Jesus não ia confiar a sua igreja a Judas, não é? Mas aquele a quem realmente ele percebia que seria capaz de seguir adiante os mandamentos, os seus ensinamentos, a missão confiada. Mas antes de confiar esta missão, Jesus pergunta aos seus discípulos, na região de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, do centro do poder político e religioso, e lá naquela região, simples e distante, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Para perceber realmente se os discípulos acreditavam que ele era o Filho de Deus. Primeiro ele pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Eles respondem, alguns dizem que é Jeremias, Elias, um dos profetas. Depois de escutar tudo isso, mesmo sendo respostas edificantes, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber realmente se aqueles que estão com ele, se nós que somos, que nos consideramos discípulos dele, se realmente nós acreditamos, se nós o amamos, se nós o confiamos pelo que ele é, não pelo que ele tem a oferecer, como tantas pessoas, tantas multidões que
seguiam a ele pelo pão que ele multiplicava, pelos milagres que ele realizava. São muitos os que realmente buscam a Jesus pelo que ele pode realizar. Mas Jesus espera que a gente vá ao seu encontro com o coração aberto, na gratuidade, na fé, no amor e na fidelidade. E desta forma, diante desta pergunta de Jesus aos discípulos, Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a profissão de fé dos apóstolos e da igreja. Esta mesma fé que nós fomos batizados, que recebemos os sacramentos da igreja, para sermos assim verdadeiramente discípulos de Jesus. Diante desta profissão de fé, aí sim Jesus diz a Pedro: primeiro ele reconhece Jesus que não foi um pensamento humano aquele de Pedro, mas que tinha sido realmente revelado, inspirado pelo Pai. E diante disso Jesus diz no versículo 18: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui percebemos, como nos lembra Santo Agostinho, a importância dessa pedra, a pedra principal que é o próprio Jesus. Depois vem as outras pedras. Cada um de nós somos uma pedra na construção do reino de Deus. Devemos ser não uma pedra de tropeço, não uma pedra que vai dificultar a caminhada uns dos outros, mas uma pedra que vai ser para a edificação do templo de Deus. E Pedro é uma destas pedras. Depois de Jesus, foi esta pedra a qual a igreja foi construída, sobre não a pessoa de Pedro simplesmente, mas a fé, a profissão de fé que ele então, naquele momento, fez, proclamou não só com os lábios, mas com a sua vida. E Pedro justamente vem de pedra. Santo Agostinho faz essa reflexão muito importante. Assim como cristãos vêm de Cristo, Pedro vem de pedra. Então nós estamos ligados ao próprio Jesus, que é a pedra principal. E assim Jesus ainda diz a Pedro que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Quantas dificuldades, quantas provações, tentações, perseguições que a igreja já sofreu ao longo destes 2000 anos e se mantém de pé, porque em primeiro lugar ela é projeto de Deus, ela é o corpo místico de Cristo. A igreja é santa porque ela é corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser manchado, não pode ser pecador. Claro, nós somos o povo santo e pecador, mas a igreja na sua dimensão espiritual é o corpo de Cristo. E por isso que devemos amar esta igreja, devemos reconhecer a sua autoridade, a autoridade do Papa Francisco, que hoje representa São Pedro para cada um de nós, cristãos católicos. A importância do Papa, neste dia também a ele dedicado, é para que possamos perceber a unidade da igreja em meio à universalidade. Como a igreja hoje, ela exerce um papel tão importante na sociedade, enquanto tantas outras igrejas se denominam, não é, que são igrejas de Nosso Senhor, mas o próprio Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não uma igreja. A igreja católica não é mais uma igreja, mas é a igreja, a primeira igreja que Jesus instituiu, fundada no amor, na fé, enquanto tantas outras igrejas são fundadas no ódio, na intriga, na divisão, no interesse, no poder. Como nós bem sabemos, não é? Quantas divisões, quantas denominações que muitas vezes não estão voltadas para o Evangelho,
mas para interesses humanos, interesses sociais, interesses políticos. Então, se a Igreja Católica fosse simplesmente uma instituição humana, ela já teria acabado, teria sido destruída diante de tantas perseguições. Então, nós católicos devemos amar a nossa Igreja, devemos defendê-la, devemos amar também o Papa, devemos obedecer aos seus ensinamentos para nos mantermos nesta unidade e nesta comunhão. Pois o próprio Jesus diz no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A importância justamente da autoridade de Pedro de ligar e desligar, hoje representado pelo Papa Francisco, que tem esta missão de poder ser aquele que recebe do próprio Jesus a missão de conduzir a sua igreja sob a luz do Espírito Santo. A igreja que foi plantada, foi construída pelo próprio Jesus e foi regada pelo sangue dos mártires, entre eles São Pedro e São Paulo, que derramaram seu sangue por amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus continue a nos orientar, a nos conduzir, e que assim, fortalecidos pela graça de Deus, de todos os temores, Ele nos livrará. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelaste por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não se esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje. Nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmaste Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades. Nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça. Nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertaste os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários de todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflitos. Nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometeste a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino vossos falecidos. Nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para o seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois
congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazeis de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Rui e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos os que foram apresentados como intenções para esta Santa Missa, todas as vítimas desta pandemia, todos que morreram na esperança da ressurreição, que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz,
paz, Senhor, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Te aberrastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos. Something went wrong. Please try again. Somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhastes nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, agradecemos a todos que nos acompanharam participando desta Santa Missa, de sua casa, com sua família, ainda durante este tempo de pandemia, onde as igrejas se encontram de portas fechadas,
mas espiritualmente todos estamos presentes em comunhão, na oração, na palavra, na fraternidade. Assim deve ser realmente a nossa vida, a nossa missão deve superar portas fechadas, mas sermos sempre unidos em Cristo, que é a nossa rocha, a nossa pedra principal que sustenta a nossa vida. Queremos então lembrar que a próxima missa será na quarta-feira, às 19h30, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Cedro. Toda quarta-feira temos esta missa. Na quinta temos a adoração às 19 horas e em seguida a Santa Missa com a presença da comunidade Jesus Misericordioso. Nesta missa da quinta, além da adoração, temos a bênção da água e dos objetos também que queiram apresentar para serem abençoados. Na sexta-feira desta semana, a primeira sexta-feira do mês, teremos a missa do Sagrado Coração de Jesus, a missa do Apostolado da Oração, às 19h30, aqui na Igreja das Graças, na cidade de Jardim. Todos estejam convidados a participar. No sábado, às 18 horas, temos a missa no Alto da Balança, na comunidade de São Sebastião, e no domingo, a missa às 7h30 da manhã e à noite às 19h30. Durante esta pandemia, durante este tempo, esta semana até o dia 5, nós estaremos com a Secretaria Paroquial fechada para atendimento. É uma orientação da Diocese, então todas as igrejas devem manter a Secretaria fechada, sem atendimento. O trabalho será apenas interno para a Secretaria. Qualquer necessidade, você entra em contato com o número da paróquia. Pela manhã, o horário de funcionamento, a igreja está aberta de terça a sábado. Na segunda-feira a igreja é fechada, porque é o dia do descanso das funcionárias e do padre também. Então, da terça ao sábado, das 8 às 10 da manhã, a igreja está aberta, a sacristã está aqui, e você pode deixar com ela o seu dízimo, a sua doação, tá certo? Que ela registra direitinho e passa depois para a secretária, para o padre, fazermos toda a prestação de contas. E à tarde a igreja está aberta das 13 às 15 horas, apenas para os fiéis poderem vir, fazer suas orações, visitar o Santíssimo, mas a secretaria realmente não estará atendendo, tá certo? Então pedimos a compreensão de todos. Depois do dia 6 é que a secretaria vai voltar a funcionar normalmente, mas neste mesmo horário, das 13 às 15 horas. Então agradecemos mais uma vez a presença de todos, a equipe de celebração. Vamos rezar uma Ave Maria pelo Papa Francisco, pela nossa igreja e por todos nós, para que sejamos sempre fiéis à nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vamos receber a bênção solene. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
glorificar o Senhor com vossa vida. Uma abençoada semana a todos. Se cuidem realmente, só vá à rua, ao centro, se for necessidade, usando sua máscara, evitando aglomeração, cuidando da nossa vida, da vida do irmão, para o bem de todos. Então, ficar em paz em vossas casas e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.